Sabe, existe um monopólio silencioso que sustenta, bem, quase toda a nossa tecnologia. Dos smartphones que a gente usa todo santo dia até os sistemas de defesa que protegem países inteiros. E ele é construído sobre materiais conhecidos como elementos de terras raras. A forma como um único país chegou a dominar esse mercado é, simplesmente, uma história fascinante sobre poder e estratégia. Ok, vamos pensar um pouco. O que é que um caça-jato supermoderno, uma turbina eólica gigante e um carro elétrico podem ter em comum? A resposta, olha, pode surpreender. Primeiro, temos o caça F-35, uma verdadeira maravilha da engenharia. Pois é, cada um deles precisa de mais de 400 quilos desses materiais críticos para fazer funcionar seus sistemas de radar, sensores, motores, tudo. Em seguida, a turbina eólica. Aqueles ímãs superpotentes dela, que são essenciais para gerar energia limpa, também dependem totalmente desses mesmos elementos. Sem eles, a tal da transição para a energia verde simplesmente não acontece. E claro, o carro elétrico. O motor de cada um deles é construído em volta de ímãs levinhos e potentes feitos com esses materiais. Eles são literalmente o coração da revolução dos veículos elétricos. E aqui está a grande conexão. Todos eles e um monte de outras tecnologias dependem de uma cadeia de suprimentos controlada quase que inteiramente por um único país, a China. Agora, vamos dar uma olhada na escala desse domínio. É impressionante. A China não apenas lidera, ela controla 90%, isso mesmo, 90% do processamento global de terras raras. É um controle quase absoluto sobre a etapa mais crítica de toda a cadeia. Então, o que são exatamente esses materiais tão poderosos? Vamos começar desfazendo um mito bem comum sobre eles. Os elementos de terras raras, ou ETRs, são um grupo de 17 metais. O que acontece é que eles têm propriedades únicas, magnéticas, de emissão de luz, térmicas, que os tornam insubstituíveis em tudo, de telas de LED a mísseis guiados. Eles são basicamente os ingredientes secretos da tecnologia moderna. Mas olha, o nome raras engana um pouco. A verdade é que eles são até mais abundantes na natureza do que ouro ou cobre. O verdadeiro desafio, o ponto crucial da história, não é encontrá-los. É o processo de separar e refinar esses elementos. Um processo extremamente complexo, caro e, vale dizer, muito prejudicial ao meio ambiente. É aí que mora o verdadeiro poder. Mas como é que essa dinâmica de poder mudou tanto? Porque, veja bem, houve um tempo em que os Estados Unidos dominavam essa indústria. Como foi que eles perderam a liderança? É uma história de duas estratégias completamente diferentes. Nos anos 60, os EUA eram uma grande potência das terras raras, principalmente por causa da mina de Mountain Pass. Só que, a partir dos anos 80, a China começou sua ascensão, uma ascensão muito estratégica. A grande virada veio em 98, quando problemas com regulação e meio ambiente paralisaram o processamento nos Estados Unidos. A China viu a brecha, a oportunidade perfeita e simplesmente inundou o mercado com terras raras a preços baixíssimos, quebrando a concorrência. E este momento aqui foi crucial. A Magna-Quent, uma divisão da GM que produzia ímãs de altíssima tecnologia, foi vendida para um grupo com laços chineses. E não foi só a empresa que foi vendida, não. A fábrica inteira nos Estados Unidos foi desmontada e enviada para a China. Foi uma transferência de tecnologia crítica em uma escala massiva. E isso nos leva direto para a estratégia chinesa. Eles não queriam só ser o maior produtor do mundo. Eles queriam controlar as alavancas da indústria global, se tornando o verdadeiro poder por trás de toda a tecnologia. E a estratégia foi metódica, passo a passo. Primeiro, consolidaram toda a indústria em 6 gigantes estatais para controlar a oferta e os preços. Depois, criaram um sistema duplo. Terras raras mais baratas para quem fabricasse dentro da China e bem mais caras para exportação. E o mais importante, eles subiram na cadeia de valor, passando de meros exportadores de matéria-prima para fabricantes de produtos de alta tecnologia dentro do país. E em 2010, o mundo viu na prática como esse monopólio poderia ser usado como uma arma. Depois de uma disputa marítima, a China simplesmente cortou todas as exportações de terras raras para o Japão. E não foi por alguns dias, foi por 2 meses. A cadeia de suprimentos global entrou em colapso. O resultado foi pânico total. Dá uma olhada nesse gráfico. O preço do óxido de disprósio, um elemento-chave para ímãs de alta performance, disparou. Foi de $91 por quilo para mais de $2.300 em só 2 anos. Foi um choque econômico que abalou o mundo inteiro. Essa crise, claro, foi um gigantesco alerta.
A partir daquele momento, uma corrida global começou. Todo mundo tentando encontrar uma resposta para quebrar essa dependência do domínio chinês. Nos Estados Unidos, a urgência se transformou em investimento pesado. Desde 2020, o Departamento de Defesa já investiu mais de 439 milhões de dólares num esforço concentrado para tentar reconstruir uma cadeia de suprimentos de terras raras dentro do país. A resposta do mundo todo está se concentrando em 3 frentes principais. A primeira é a busca por nova mineração, com projetos sendo desenvolvidos nos Estados Unidos e na Austrália. A segunda é a reciclagem avançada, ou seja, extrair esses metais valiosos do nosso lixo eletrônico. E a terceira, talvez a mais ambiciosa, é desenvolver tecnologias que nem precisem de terras raras, com empresas como a Tesla correndo atrás disso. E isso nos traz para a situação de hoje, uma verdadeira corrida pelo futuro. De um lado, o monopólio estabelecido da China. Do outro, um esforço global de inovação para criar alternativas. Mas o desafio, convenhamos, é gigantesco. A escala de produção da China é muito maior que a dos novos projetos. Pequim também está comprando minas pelo mundo e até proibiu a exportação da sua tecnologia de processamento. E talvez o mais importante, a simples ameaça de que eles podem inundar o mercado com produtos baratos de novo torna qualquer investimento em minas fora da China algo extremamente arriscado. E essa citação resume bem a realidade atual. A China construiu uma vantagem tão imensa que, por enquanto, ela continua sendo o centro de todo o ecossistema de tecnologia global. A urgência é tanta que o Departamento de Defesa dos US colocou um prazo bem ambicioso na mesa: criar uma cadeia de suprimentos de ímãs completa e totalmente independente da China até 2027. A corrida está oficialmente valendo. E isso nos deixa com a grande questão para o futuro. A tecnologia do próximo século vai ser alimentada por esse monopólio global? Ou será que uma nova onda de inovação vai finalmente libertar o mundo dessa dependência? A resposta para essa pergunta vai definir o equilíbrio de poder nas próximas décadas.